Começando o Hope Hour, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela sua audiência. Hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente gosto muito, um tema que a gente precisa muito falar, que é sobre saúde mental e espiritualidade. Para isso, eu tô aqui com as Larissas, porque hoje são duas. Eu tô aqui com a Larissa Oliveira, direto lá da Rádio Novo Tempo, do programa Além dos Fatos, né? Isso, e o Clube da Música E também. o Clube da Música. Obrigado, viu, Larissa, por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu agradeço, eu fico muito feliz, minha segunda vez. Segunda vez, e um tema muito interessante, né? E que eu me identifico muito também, porque quando eu era criança, eu sofria muita ansiedade, muito forte mesmo. E criança, geralmente a gente não associa, eu pelo menos, né, hoje, eu olho pra criança e penso, como assim criança tá ansiosa, essas questões todas, né? Mas eu passei por isso também. Então ver esse assunto aí me gerou muito interesse também, viu? Interessante. E talvez quando você estava ali, criança, não se falava tanto sobre esse assunto quanto se fala hoje, né? Exatamente. E lá na rádio, a gente também tem um programa Vida e Saúde. E no Além dos Fatos, toda quinta-feira a gente tem também um assunto mais voltado para essa área de saúde mental. Uhum. Então hoje, quando a gente começa a fazer programa sobre o assunto, a minha cabeça fica, meu Deus, tem Era tanta isso coisa. que estava acontecendo Era lá isso. e tal. É um assunto muito bom. E a Larissa Lima, que é psicóloga, mas a Larissa, muito interessante, deixa eu até ler aqui, ó. Ela é psicóloga, e aí ela é graduada em psicologia, mas tem uma pós-graduação em teologia bíblica. Isso. Então é uma formação dupla aí que faz muito sentido, né, Larissa? Sim, também estou fazendo uma pós em psicologia e espiritualidade. Ah, que legal. Justamente porque eu entendo que está sendo muito importante para mim entender esse diálogo, né, entre saúde mental e espiritualidade, como cristã, né, mas também sendo psicóloga, é uma área muito importante, né, do ser humano, a questão da espiritualidade. Uhum. Então, eu gosto muito de abordar essa questão. Excelente. Então você já viu que o programa hoje aqui tá excelente. Eu só quero te lembrar, a gente tá aqui, ó. Você que tá assistindo esse podcast no presente, quando ele foi lançado, porque tem a galera aí do futuro, né? Mas a galera do futuro também tem uma coisa pra você. O que acontece? Amanhã, sexta-feira, começa a jornada de saúde emocional. Recomeços. A gente, nessa edição, acho que é a 4ª edição da jornada, a gente tá para quem está cansado. É a 5ª edição, me corrigiram aqui. Eu não sei, talvez seja para você. Você tá se sentindo cansado? Você tá naquela situação que você não sabe mais o que fazer porque vai chegando o final de semana, ou vai chegando o fim do dia, ou até você dorme uma noite inteira e quando acorda você já acorda cansado para tudo que vai acontecer durante o dia? Então tem questões físicas, tem questões emocionais, questões mentais que estão envolvidas nesse cansaço extremo que a sociedade está vivendo. E se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora, novotempo.com/jornada. Amanhã, sexta-feira à noite, começa, sábado durante o dia, domingo também. Quando você fizer a sua inscrição, vai ter o cronograma completo, onde você pode assistir palestras ao vivo. Você também vai poder participar de terapias em grupo, de temas específicos. Tem alguns horários para uma terapia individual, né? Um primeiro acolhimento e aconselhamento para algumas pessoas que estão numa situação onde já existe muito de uma necessidade de uma coisa um pouco mais direcionada. Então a gente tem isso também. Faça a sua inscrição, eu tenho certeza que vai fazer completa diferença na sua vida. E eu tô falando tudo isso, palestra ao vivo, que você pode interagir, tô falando de terapia em grupo, terapia individual, tudo isso é gratuito, não tem custo nenhum, tá? É a Novo Tempo preocupada com a sua saúde mental, você como um ser humano completo. Então, novotempo.com/jornada, faça a sua inscrição agora. Lá, inclusive, você vai ter acesso a um material adicional com a nossa inteligência artificial, a Esperança, onde você vai aprender um pouco mais sobre espiritualidade e saúde mental. Isso você faz pelo WhatsApp, tá bom? Quando você fizer a sua inscrição, já tem indicação de como você pode ter esse material adicional ali. E eu quero te oferecer aqui a revista Mente Feliz também. É uma revista incrível, escrita pelo Dr. César, que é um psiquiatra cristão. Então aqui tem conteúdo científico, tem também um conteúdo espiritual, a junção dessas duas áreas, assim como o nosso episódio de hoje.
Dr. César fala de temas que são muito caros, assim, pra gente, sabe? E precisam muito de atenção. Fala de compulsões, fala de psicossomática. Então, quando as coisas começam na sua mente, mas você sente sintomas no seu corpo. Fala sobre como as pessoas, às vezes, conseguem sucesso financeiro, conseguem até um sucesso profissional, mas às vezes não tem um controle emocional desenvolvido. Então, tudo isso está aqui disponível para você na revista Mente Feliz. Você que está vendo a gente pelo YouTube, tem um link para você clicar, além do link da jornada, que também está aí. E você clica e pede a sua revista. Se você não está no YouTube, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica, você vai achar aqui essa revistinha, tá? Mas, ó, estamos aí nessa semana que antecede, né, o início da jornada. Estamos na semana da jornada, começa amanhã. Você do futuro, tá tudo disponível no NT Play, o nosso canal do YouTube, tá? Então você pode entrar lá e ver as nossas palestras ao vivo. Mas entra, faz a sua inscrição, porque tem todo um material adicional. novotempo.com/jornada. Ditas essas coisas todas, que foram muitas, Larissa, você, no trabalho que você desenvolve, nas suas redes sociais e tudo mais, você define, e eu gostei muito da sua definição, de saúde mental como essa capacidade de enfrentar desconfortos. Porque às vezes, nessa ditadura até da felicidade que a gente vive muito, sim, parece que cuidar da saúde mental vai ser um sinônimo de não ter mais qualquer desconforto nessa área. Eu vou estar sempre bem, tá tudo tranquilo. Ou se tem alguma coisa que de repente está me incomodando, eu não vou entender o porquê está me incomodando. Eu quero tirar essa coisa da minha vida. E isso é uma situação meio, né, problemática. Explica pra gente um pouco mais dessa definição que você faz da saúde mental como sendo esse enfrentamento de um desconforto. Sim. Então, como o tema de saúde mental hoje está muito em alta, né? Qualquer pessoa fala sobre isso. E não necessariamente são coisas certas que são faladas, né? Então, assim, provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar de alguém falar assim: não, eu vou evitar isso aqui pela minha saúde mental, né? Não vou nem gastar minha saúde mental com isso. Então, eu ia encontrar a minha família, meus parentes, não vou mais pela minha saúde mental, né? Então, saúde mental, para o senso comum hoje, virou muito essa coisa de eu vou evitar qualquer coisa que me gere desconforto. Então, se isso me gera um mínimo de medo, de ansiedade, de alguma emoção difícil, então eu evito, porque eu não quero entrar em contato com essas emoções, né? Só que saúde mental não é evitar desconfortos, pelo contrário. Quando a gente só faz o que a gente quer, isso eu falo sempre nas minhas redes sociais, para os meus pacientes, eu falo, quando a gente só faz o que a gente quer, o caminho, a consequência disso é a depressão. Porque imagina, se eu for fazer só o que eu quero, eu vou passar o dia deitada numa cama sem fazer nada, só lá mexendo no celular, porque é a minha vontade, né? Então, a gente não tem vontade, às vezes, de fazer coisas que a gente precisa fazer pela nossa saúde mental. Sim. Como exercício físico. Pra mim, é horrível fazer exercício físico, mas eu sei que eu tenho que fazer. Somos três. Eu acho muito legal quem gosta e quem tem vontade e vai, mas não é o meu caso. Então, eu vou assim, na marra, obrigada mesmo. Então, se eu fosse fazer só o que eu tenho vontade, eu não ia fazer exercício físico, eu não ia cuidar da minha saúde mental, eu não ia dormir no horário certo, eu não ia me alimentar direito, porque eu ia fazer só o que eu tenho vontade, né? Eu ia viver de tomar açaí o dia todo, que é o que eu gosto de comer. e não ia ser bom pra mim, né? Então, assim, saúde mental realmente não é você evitar todo tipo de desconforto. Pelo contrário, quando a gente evita todo tipo de desconforto, a gente se torna muito mais vulnerável. A gente se torna muito mais propício a ter algum transtorno mental. Então, isso é uma definição boa que eu gosto de usar, que saúde mental é ter habilidades para lidar com o desconforto. Não é necessariamente evitar o desconforto. Na verdade, se você está evitando muito o desconforto a todo custo, já é um sinal de que a sua saúde mental talvez não esteja legal, né? Ou a sua definição de saúde mental não está correta. Tem um ponto que eu acho muito interessante, assim, uma definição que eu li sobre felicidade. Eu já falei até isso aqui no Hope Hour, porque assim, muita gente confunde felicidade, inclusive, com alegria, né? Isso são coisas diferentes, mas o conceito que eu li sobre felicidade é assim: felicidade tem a ver com a atitude que você tem diante do que a vida te apresenta. Então vai muito, bem realmente aí ao encontro do que você está dizendo, né?
Olha, não quer dizer que a vida só vai ter coisa boa, eu só vou fazer o que eu quiser, não vou ter que lidar com nenhuma dificuldade. Se tiver uma dificuldade, eu pego e saio correndo, porque pela minha saúde mental, Não, o conceito de felicidade, inclusive, é justamente o contrário. Então, qual a atitude que eu vou ter diante disso que a vida me apresenta? Então, eu acabo me tornando uma pessoa mais forte e não vulnerável a qualquer tipo de situação, né? E tem também a questão da igreja, né? Já que a gente está falando num contexto cristão, você como psicóloga e cristã, a gente tem que levar muito isso em conta também, né? Porque somos seres humanos, todo mundo tem questões, independente se é cristão ou se não é cristão. Mas quando a gente pega num contexto de igreja, ainda tem essa questão, esse tabu por trás. Por exemplo, se você vai na igreja, não é para você estar mal. E se você está mal, está se sentindo mal, talvez você não esteja indo tanto à igreja como deveria. Tem essa questão ainda nesse meio? Muito, tem muito. E em todos os tipos denominacionais, né, de cristãos, ainda existe muita essa resistência com saúde mental. Então, parece... Até com emoções, né? Nós estamos começando a entender emoções agora, nós como cristãos, principalmente aqui no Brasil. Mas até a própria tristeza, por exemplo, tem cristão que não sabe lidar com a tristeza. Principalmente do outro. Tipo, a pessoa perdeu alguém que ama, né? E ela tá em luto. E aí chega um crente e fala, olha... eu acho que você tinha que estar feliz, né? Você tinha que levantar dessa cama, levantar o ânimo e viver sua vida, porque Deus está no controle de tudo. Fala ainda, né? Foi porque Deus quis. Deus sabe de tudo, Deus quis, assim, né? Sim. E aí, não é uma dificuldade lidar só com saúde mental, mas é também com as próprias emoções, né? A ansiedade é muito mal compreendida no contexto cristão. O medo, a própria raiva também, que a gente já associa de cara com algo pecaminoso, e não necessariamente né? Então, aí vai pro lugar dos transtornos mentais, que é mais difícil ainda, né? Você convencer para um cristão que ter depressão, que ter um transtorno de ansiedade, não é necessariamente porque você está em pecado ou porque você tem falta de fé, né? Então, isso ainda é uma luta muito difícil, é uma luta que eu travo nas minhas redes sociais e também dando palestras, né? Nas igrejas aí. Então, eu estou encontrando essa abertura maior agora. Mas quando eu comecei lá atrás, e nem faz tanto tempo assim, mas quando eu comecei era muito difícil. Então, os crentes ainda tinham muita resistência. Eu já ouvi de crente falar que eu não era uma cristã de verdade, porque eu sou psicóloga. E eu ouço isso até hoje de alguns cristãos. Então, para você ver o nível, né? É mesmo? Mas por quê? Porque aí o cristão já tem Deus, tem a Bíblia, ele não precisa de ninguém que o ajude a resolver as suas questões de saúde mental. Exatamente. E também pelo ponto que eles trazem, que é assim, a psicologia tem uma antropologia humanista. Então, se é humanista, não tem nada que possa acrescentar pra gente como cristãos, né? Só que, se a gente for ver a base da medicina, a medicina também é humanista, também é evolucionista. Sim. E isso não faz com que a gente deixe de procurar um médico quando tá doente, claro, né? Até porque Deus capacita pessoas, né? Exatamente. Para determinadas funções. Isso mesmo. Então, a gente tem essa questão da base da psicologia, mas a gente consegue usar os instrumentos da psicologia, as estratégias da psicologia. Muita coisa a gente consegue sim usar e fazer esse filtro como cristãos, né? Então não precisa jogar o bebê fora com a água do banho, né? A gente consegue filtrar alguma coisa boa, assim. Você falou sobre o conceito de ansiedade pecaminosa. Não sei se você falou ansiedade ou depressão, mas você usou junto a palavra pecado. Você acha que as pessoas, elas realmente relacionam com um pecado em si? Eu já tinha ouvido muito, né, Larissa? Você já deve ter ouvido também o pessoal falando assim, é falta de Deus, né? É falta de fé, precisa fortalecer aí a sua fé, que isso aí vai passar. Mas achei pecado forte, né? Você acha que realmente, porque inclusive é bíblico, né? Deus diz, não andeis ansiosos. Agora, não tá lá nos 10 mandamentos, né? Aquele que é ansioso não herdará o reino dos céus. Não tá lá nos 10 mandamentos, né? Não tá em nenhum lugar. Deus tá dando um conselho, olha, você não precisa andar ansioso, né? Em outro momento, vamos trocar o fardo, porque o meu fardo é leve. Tem muitos versos lindos na Bíblia que podem ajudar a gente a ter um alívio
No mundo tereis aflições, No mundo tereis aflições. Ele avisa, mas tem de bom ânimo, né? Mas existe uma questão que é mais ampla. Existe uma questão química, existe uma questão de traumas, existe uma questão de que o nosso aparelho psíquico percebe uma situação que ele entende que é muito... Eu tô falando ele como se fosse outra coisa, né? Mas que é muito mais forte do que a gente vai conseguir lidar naquele momento. Então isso vai pro nosso inconsciente, mas isso volta num formato de sintomas. Então, como a gente tá vivendo num mundo de pecado, de fato, não é tudo perfeito, né? E a gente vai precisar cuidar de vários aspectos da vida. Mas você vê realmente as pessoas colocando isso como a ansiedade, a depressão, sendo pecado. Muito. A ansiedade, principalmente, ela é a mais usada. Por quê? Porque a Bíblia usa a palavra ansiedade. Então, esse versículo que você citou, não andeis ansiosos, eles não usam no sentido de Jesus queria cuidar da gente, né? Ele queria ajudar a gente a ter confiança nele. E não, eles usam no sentido de, se a Bíblia fala, a nossa resposta está apenas na Bíblia. Então, a gente não pode procurar respostas em outro lugar. Na psicologia, na terapia, eles falam isso, né? Só que a ansiedade que Jesus fala, eu entendo que... E ele fala até assim, né? Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber. Ou seja, não vivam buscando sempre as melhores coisas. Não façam disso a prioridade da sua vida. De ter as melhores coisas nesse mundo, de sempre comer do melhor, de sempre vestir do melhor. Não se preocupem com isso. Vocês têm que ter como prioridade o reino de Deus e não as coisas mundanas. Então, eu entendo que a ansiedade que Jesus está falando ali é você ter um estilo de vida que prioriza as coisas mundanas, que não prioriza o reino de Deus, né? Porque aí ele fala, procure primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, né? Eu vou cuidar do resto para vocês. Procurem o reino de Deus e o resto eu tô aqui, né? Então, na verdade, ele está assegurando a gente essa certeza de que ele vai estar com a gente em todos os momentos da vida, que ele vai prover para a gente quando a gente ficar preocupado, né? Mas não existe nenhum lugar da Bíblia que diga, olha, todo tipo de ansiedade é pecado. Existe um tipo de ansiedade que é pecado? Aí eu acredito que sim. Eu acho que você ia chegar nessa pergunta, né? Mas já adiantando, eu acredito que sim. Que é essa ansiedade que Jesus falou. Que é essa ansiedade de, olha, não vivam a vida de vocês buscando o mundo. Não vivam ansiosos por isso, né? Busquem o reino. Então, só que não é uma questão de, nossa, eu fiquei preocupado porque o pessoal na empresa está demitindo todo mundo e eu estou preocupado com medo de perder meu emprego. Não é sobre isso que Jesus está falando. É normal a gente ficar preocupado por perder o emprego. É normal eu ficar preocupada se meu filho está internado no hospital. Isso não significa que eu estou em pecado. A preocupação é uma coisa normal do nosso mundo, principalmente porque nós vivemos em um mundo caído, em um mundo em que as coisas não acontecem sempre da forma ideal, e vão haver doenças, vai haver desemprego, vão haver situações difíceis. E é natural que nessas situações difíceis a gente se preocupe, né? Claro. O próprio apóstolo Paulo, ele usa uma palavra que no original dela é a mesma palavra que é da ansiedade, que ele usa cuidado. Ele fala para a igreja, eu esqueci agora qual é a carta específica, mas ele fala assim, eu tenho cuidado de vocês, eu estou preocupado com vocês. Preocupação. Então, naquele verso a gente de repente poderia, por conta do, se eu entendi direitinho, por conta do original, dizer, não andeis preocupados. Isso, não, mas é uma questão de constância. Não é tipo, um dia eu me preocupei, claro, né? É uma questão de eu estou construindo a minha vida com essa base, com a base de buscar as coisas do mundo. Até porque a gente... Desculpa, Larissa. Não, imagina. A gente tá nesse momento onde a gente tá aprendendo muito mais sobre as nossas emoções, né? Antes não tinha esse grau de profundidade de conversa, era uma coisa muito mais entre os profissionais, né? Hoje isso tá chegando mais para a sociedade. E a gente tem que entender que a ansiedade, ela é uma emoção. E como uma emoção, não tem emoção boa, emoção ruim, emoções... Claro que na dosagem errada, isso pode trazer algumas situações. Mas, por exemplo, esse exemplo que você deu é perfeito, né? Então, eu estou vendo uma série de demissões. Aí, por que isso não vai acontecer comigo, o alecrim dourado? Não, pode ser que aconteça, né? Então,
ter uma ansiedade vai fazer com que eu me prepare, né? Eu pense assim, tá, pode ser que isso aconteça. Será que eu posso fazer alguma coisa para que não aconteça? Será que eu tenho que me preparar, então, para o que vai acontecer depois? Eu tenho uma família para sustentar? Uma ansiedadezinha, num nível ok, ele me impulsiona, ele faz com que eu conquiste ela faz com que eu conquiste coisas, né? Com que eu veja ali na frente. Agora, outra coisa é um transtorno realmente de ansiedade, né? Onde isso vai ser patológico. Exatamente. E eu costumo separar a ansiedade em 3 tipos. Que é essa ansiedade boa que você falou, e falou muito bem. Inclusive, você faz terapia, você é psicólogo, alguma coisa, porque você por aí. Falou muito bem. É difícil ver uma pessoa que não é da área explicando desse jeito a ansiedade, né? Mas que bom. Então, é isso. A ansiedade boa, ela ajuda a gente a função dela é ajudar a gente a se programar e a se organizar. Então, por exemplo, eu tenho uma viagem amanhã. E eu tô ansiosa sobre isso. Essa ansiedade vai me fazer organizar o que eu preciso levar, arrumar a mala, garantir que eu não vou esquecer nada. Se eu tivesse com 0 ansiedade, ia chegar na hora da viagem e eu ia estar assim, não ia ter feito nada. Porque a ansiedade, ela dá energia pra gente fazer alguma coisa, né? Então, a gente precisa dessa ansiedade. A única forma de você não ter ansiedade é você estar morto. Porque qualquer pessoa viva vai sentir ansiedade. E é natural, é uma emoção boa, né? Que tem uma função que ajuda a gente a conseguir as coisas, a organizar, a se planejar. Essa é a função original dela, né? Então, a gente já vê no Divertidamente aí o filme, né? Que fala da ansiedade e tal. Agora, existem momentos em que ela pode ficar um pouco desregulada e aí a gente fica no e se, né? Fica ali, e se acontecer isso, isso e isso. Então, a gente fica pensando muito no futuro, antecipando muitos problemas, que aí a gente já enche a nossa cabeça dessa antecipação, aí a ansiedade vai começando a se tornar uma coisa ruim, né? E não funcional. Tem como ser uma ansiedade que não é funcional, mesmo sem o transtorno de ansiedade, né? Qualquer pessoa pode ter um momento de maior ansiedade e que a ansiedade já está prejudicando, não está ajudando, né? E aí é interessante, nesse momento, procurar ajuda, né? Para conseguir lidar. E aí tem o transtorno de ansiedade. Tem a ansiedade que é essa que a gente estava falando do Sermão do Monte, que é outro tipo que eu considero, que essa é a ansiedade pecaminosa. E aí tem a ansiedade normal e tem o transtorno de ansiedade, né? Que aí já é uma questão mais crônica, com critérios diagnósticos ali, precisa ser uma coisa muito frequente e também não é necessariamente pecado. Um transtorno de ansiedade não é pecado, é um transtorno mental, né? Então, eu costumo fazer essa separação de 3 tipos de ansiedade. Eu queria saber, porque assim, no começo do programa, aqui do podcast, você comentou que lá no início da sua carreira, teve muita gente que não concordou muito, falou que era melhor você não ir para este lado, justamente por você ser cristã. E aí eu queria saber, porque agora você atua na área da terapia cognitivo-comportamental. Primeiro, eu queria que você traduzisse para mim, porque eu não faço ideia do que é. Mas você não considera isso algo que conflita com a sua fé? Mesmo lá atrás, muita gente falando que sim, ia conflitar. Então, como que não conflita? Porque eu não faço ideia do que é esse tal TCC. TCC pra mim era final de faculdade. Sim. E aí, de repente, um TCC na psicologia. Sim, mas eu tive essa luta de ter o conflito por 5 semestres da psicologia. Dentro da faculdade? Dentro da faculdade. Então, eu cheguei a quase trancar o curso. Eu só não tranquei porque eu mudei de cidade para estudar. Eu não tinha ninguém para me sustentar, então eu estava estudando e trabalhando. E eu tinha um ProUni 100%. Então, para você abandonar uma faculdade sem nenhuma perspectiva de vida, um ProUni 100%, né? Você precisa pensar muito. E aí, eu pensei muito, mas eu estava, assim, desesperada, porque os cristãos ao meu redor diziam isso. A psicologia não é útil, você não é uma verdadeira cristã se você é psicóloga, a gente não precisa da psicologia, a gente só precisa da Bíblia. É melhor você fazer um curso mais útil, tipo nutrição. Então, eu quase tranquei, larguei o curso para fazer nutrição. Só que aí depois eu encontrei outros cristãos com outra mentalidade, de que, olha, calma, não é bem assim. A gente tem que enxergar todas as áreas da vida a partir da nossa cosmovisão cristã. Então, assim, existe a graça comum, né? Eu ouvia muito esse termo de graça comum. Deus usa pessoas, mesmo que não sejam cristãs, mas ele usa essas pessoas para fazer o bem para o mundo. Como ele usa médicos, como ele usa dentistas e como ele usa psicólogos. E sabe,
Wagner, desculpa, eu não sei se você ia falar algo agora, mas é que você falando isso, eu lembrei de como foi difícil procurar algum terapeuta, algum psicólogo cristão. Porque eu chegava lá com as minhas questões, que na época da adolescência, principalmente, tinha muito a ver com igreja, de algo que eu não entendia, e aí eu ficava com medo e aquilo ia me corroendo. Eu chegava e apresentava pro psicólogo e falava, mas... Não, calma, não é assim. Não, isso aí nada a ver. Isso aí é coisa de religião. É coisa de religião, era o que eu mais ouvia. Então, ter psicólogos cristãos atuando de fato para ajudar a gente com essas questões aí de ansiedade, principalmente, que é o que a gente tá falando, falta muito. Não é algo que, tipo, você é cristão, você não pode atuar com psicólogo. Gente, por favor, vai atuar com psicólogo, sim. Porque a gente sente falta disso. Sim. E isso é, inclusive, outro ponto que... agora eu estou quase perdendo o meu CRP por ser uma cristã que é psicóloga que fala de saúde mental para cristãos nas redes sociais. Então, assim, além da gente precisar muito de cristãos na psicologia, a própria instituição, né, que rege a psicologia no Brasil, ela vai contra isso. Né? Então, ela vai ali procurar as pessoas mesmo, os psicólogos que não são cristãos, eles têm muita resistência com isso. Qualquer questão que una saúde mental e espiritualidade, se for uma espiritualidade cristã, eles têm resistência. Qualquer outro tipo de espiritualidade, não. Mas se é cristão, então não pode, tá errado. Então tem esse conflito também, né? Aí eu costumo falar que eu sou odiada dos dois lados. Eu sou odiada por cristãos, que são contra a psicologia, e eu sou odiada por psicólogos, que são intolerantes com os cristãos. Então aí dos dois lados né, sendo atacada. Porque a gente vive num período de muito extremismo, né? E o que eu acho interessante, muito legal que a Larissa falou, porque talvez alguém que já foi procurar um profissional também sentiu isso. E eu só penso o seguinte, sabe? Eu imagino que se você for atender alguém que não seja um cristão, você não vai, na terapia, fazer um trabalho de conversão dessa pessoa para que ela se torne um cristão. Não. Você, como uma psicóloga, porque não é psicóloga cristã. Você é uma psicóloga e você é cristã. Exatamente. Do mesmo jeito tem o psicólogo que é budista, tem o psicólogo que é católico. Católico é cristão. Enfim, mas você é uma psicóloga e você tem a sua religiosidade, né? E você se denomina uma cristã. Então, mas você não vai fazer o trabalho na terapia, né? De convencer alguém da sua religião. Agora, me parece que essa situação, por exemplo, que a Larissa viveu, existia ali uma coisa... também dessa pessoa estar opinando dentro da religião da Larissa. Sim, e é aí que eu vejo a hipocrisia desses ambientes, porque assim, eu nunca induzi ninguém, já atendi pacientes não cristãos, nunca induzi ninguém a seguir minha religião. Agora, se um paciente é cristão, eu posso e eu devo atuar dentro dos valores do paciente. Porque, nesse sentido, a espiritualidade ela vai ser um apoio para a gente buscar a saúde mental desse cristão. Então, a religião dele vai ajudar a gente nesse sentido, né? Então, eu ouço muito isso de pacientes, de olha, eu procurei você porque eu estava fazendo com um não cristão, mas sempre tinha um ponto em que eu não me sentia compreendida. Sempre tinha um ponto em que... E eu já recebi muitos relatos ruins de psicólogos não cristãos querendo dizer que isso é porque o cristianismo estava oprimindo ele, de querer incentivar a fazer coisas que vão contra os valores cristãos, né? Então, infelizmente, o ideal seria que nenhum psicólogo induzisse ninguém à sua crença. Mas existe por aí muito psicólogo anticristão induzindo pessoas a serem anticristãs. Infelizmente, isso existe. Então, fica aquela linha de até onde eu posso ir, até onde você pode, né? Exatamente, mas isso é antiético, isso é antiprofissional. Você querer induzir, você querer confrontar a religião do paciente, e isso tem que ser denunciado, né? Se um psicólogo faz isso, ele tem que ser denunciado, ele tem que responder, né? Por que ele fez isso? Porque aí vem muito para nós, que somos cristãos, né? Tipo, eu já fui denunciada várias vezes pelo que eu posto nas minhas redes sociais, e essa foi está sendo uma das mais sérias, mas existem outros psicólogos falando de outras religiões, e saúde mental, e psicologia, e tá tudo bem, né? Então, existe essa hipocrisia. Porque nesse caso específico da Larissa, não foi perguntado para ela, né? No sentido de,
Por que será que isso é uma coisa que tem sido um problema para você? O que tem na sua história que faz com que, né? É a religião. O problema é a religião. Então a pessoa chegou a uma conclusão por ela. Exato. E eu vejo muitas mães, assim, que querem ficar em casa com os filhos, né? Que querem estar ali mais presente na vida dos filhos, sem trabalhar fora. E quando fazem terapia, e aí o psicólogo que não é cristão, ele fala, você está sendo oprimida pelo patriarcado, pelo machismo do cristianismo. Você está fazendo isso, na verdade, a sua escolha é porque você não sabe o que você quer. E aí, pronto, a escolha daquela mãe foi invalidada, a religião, o valor dela, os valores que ela tem, os princípios, são invalidados porque o psicólogo, ele tem uma mente muito anticristã. E isso acontece porque o curso da psicologia, ele ensina isso. Sabe? Muitas aulas, muitos professores, eles vão querendo moldar a mente a partir dessa ótica de que o cristianismo é opressor, de que historicamente o cristianismo só trouxe mal para o mundo, né? Então, são visões muito distorcidas também dos fatos, né? E aí é como se estivesse formando ali militantes anticristãos. Realmente o curso de psicologia, ele faz isso, na maioria das vezes, né? E aí você vai e escolhe uma pós-graduação em teologia. Você escolheu justamente para te ajudar dentro do consultório, para te ajudar, assim, com o seu conteúdo? Ou foi algo mais, tipo... Porque eu tenho muita vontade de fazer teologia também, sabe? Legal. Mas, diferente de você, eu não trabalho nas minhas redes sociais com esse conteúdo. E eu imagino, pelo que você está contando aqui, por mais que você não chegue dentro do seu consultório e vá fazer esse trabalho de conversão, como a gente está conversando, te ajuda também a entender seus pacientes, né? Com certeza. A escolha pela teologia como pós-graduação foi nesse sentido? Foi, com certeza. E isso tem somado muito nos meus atendimentos com cristãos. Porque é um conhecimento que eu senti que eu precisava ter para ajudar esses pacientes que são cristãos dentro da teologia cristã, dentro dos valores deles, né? Que não é errado fazer isso. Eu não posso converter ninguém, né? Mas se a pessoa já é cristã, eu posso atuar dentro dos valores dela, né? Então, a teologia me ajudou muito, porque os pacientes, eles chegam com muitas crenças distorcidas sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o cristianismo. E aí, a gente vai ajudar a ter uma visão mais equilibrada, mais bíblica, mais saudável também, né? Então, isso foi muito importante. E após também, em psicologia e espiritualidade, já está me ajudando a ir para o outro lado, para entender como que a psicologia lida com a religião, com a espiritualidade, né? Então, é uma soma muito legal para os meus atendimentos. Ai, mulher, se eu tivesse te encontrado adolescente, eu tinha evitado tanta coisa. Provavelmente eu era adolescente também. Isso é verdade. Tivesse encontrado alguém como você. Pronto. Você acha, então, que uma pessoa que está buscando a Larissa adolescente, cristã, cheia de dúvidas, ou a Larissa adulta, uma pessoa hoje adulta, mas que de repente ainda tem essas dúvidas, porque passa muito, a questão da religiosidade passa por ideologias de como a gente vê o mundo, né? Sim. Você acha que procurar um profissional que seja cristão facilita esse processo? Com certeza, porque é uma pessoa que está ali dentro da sua fé, né? Uhum. Então, ela entende os termos, você não precisa ficar explicando as coisas. E o que eu vejo muito dos psicólogos, dos pacientes, é isso. Eu me sinto mais segura para falar essas coisas com você. Porque com o que não é cristão, eu me sentia julgada. Olha só. Eu me sentia discriminada. Eu sentia um preconceito com o cristianismo. E isso é muito ruim para o processo terapêutico, porque para a terapia funcionar, precisa ter confiança, precisa ter segurança, precisa ter um vínculo bem estabelecido. E é um espaço que não pode haver julgamento. Exatamente. Então, se a pessoa está se sentindo julgada pelo psicólogo, discriminada, tem um preconceito ali, tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que faz todo sentido um cristão procurar um psicólogo que seja da mesma fé que ele. Eu acho que pode agregar bastante, justamente por acrescentar. E você falou, né, que tem coisas que influenciam a gente nos ambientes e tem coisa que influencia a gente na forma como a gente é criado também. Tem cristãos que foram criados em famílias extremamente rígidas. E aí tem uma crença sobre Deus que é um Deus cruel, que é um Deus que só está ali para condenar, para punir, mas que não é um Deus amoroso, que não é um Deus misericordioso, né? Então, dependendo da criação da pessoa também, essas crenças sobre Deus, sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, elas vão sim afetar a saúde mental, né? Então, é interessante procurar alguém que tenha a mesma perspectiva, sim. Eu vi que você falou em algum momento ali que você
leu o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Já ouviu falar desse livro, Larissa? Não. É um livro muito forte. Sim. Né? Mas explica você pra gente assim, quem foi o Viktor Frankl e por que esse livro fez tanto sentido pra você? Sim. Então, eu li esse livro justamente no meio da minha crise com a psicologia. E eu tava muito assim, até então eu só tinha conhecido abordagens que eu não concordava. E que eu achava que conflitava com meus princípios cristãos. Então, abordagens da psicologia, né? A TCC é uma abordagem da psicologia. Isso. Uhum. E aí, no 5º semestre, a partir disso, a gente vai começando a entrar mais nas abordagens. E aí, estudando por fora, assim, fora da faculdade, eu não ouvi falar do Frankl na faculdade, mas estudando por fora, eu ouvi falar, né, de um psiquiatra que era judeu, vienense, assim como Freud era vienense, né? E aí tinha o Adler também, que era vienense. E aí o Frankl também era vienense. E aí são 3 abordagens da psicologia surgindo de Viena. Só que o Frankl, ele escreveu esse livro porque ele passou por campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Como um judeu, né? Ele foi capturado, ele foi preso. E aí lá no campo de concentração, ele refletia muito sobre essa questão do sentido da vida. Ele via que as pessoas que estavam lá presas, que não tinham sentido da vida, elas só se entregavam ao sofrimento. Elas não lutavam, porque elas não tinham no que acreditar. E aí elas até, às vezes, agiam de forma ruim com os próprios colegas que estavam lá também, né? E aí ele associou isso, essa questão da responsabilidade com o sentido da vida, essa questão da saúde mental, do enfrentamento das circunstâncias difíceis, que se você tem um sentido na vida, você suporta qualquer coisa. Ele fala isso, né? Então, a ideia dele é essa, é que ter um sentido na vida ajuda a gente a enfrentar justamente esses desconfortos que a gente estava falando no início, né? Então, para quem não tem um sentido na vida, é muito difícil. E aí ele criou toda uma abordagem que se chama logoterapia. E aí, a partir dessa... Mas esse livro é para todo mundo. Esse livro não é só para psicólogos. Na primeira parte, ele conta a história dele no campo de concentração. E na segunda, ele vai falar um pouco mais técnico. Mas eu recomendo para todo mundo. É o meu livro preferido. Justamente porque veio nesse momento de crise com a psicologia. De, poxa, eu não tô encontrando um lugar para atuar aqui. Eu não tô encontrando nada bom nesse sentido de... que eu vejo que faz sentido com meus princípios cristãos, sabe? E aí eu encontrei esse livro, encontrei o Frankl, e aí eu fiquei assim, admirada. Nossa, isso aqui faz todo sentido pra mim. Isso aqui tem muito a ver com o que eu acredito, né? Do sentido da vida, que ajuda a gente a enfrentar as dificuldades. Então, ele criou a logoterapia, e aí quando eu achei a logoterapia, eu fiquei... Pronto, agora eu já sei que é possível. Se eu atuar com a logoterapia na psicologia, pra mim já é possível. E aí, depois também, já tinha ouvido falar, mas conheci mais a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia, que ela é mais técnica, ela é mais metódica, ela é uma das que tem mais evidência científica. Então, ela também dá uma base muito boa para trabalhar, né? E aí, ela é uma terapia breve. Ela é uma terapia focada em resolução de problemas. Então, é muito assim, você vem na terapia, você traz uma demanda, eu vou te ajudar com essa demanda, né? E aí, quando você estiver bem, tá ok, eu te dou alta e você vai seguir sua vida. Porque o objetivo da terapia para a TCC não é que o paciente fique ali anos e anos e dependa da terapia. Na verdade, é que ele consiga lidar com as coisas dele sozinho. Então, a terapia é como se fosse um processo em que ele está aprendendo e depois ele vai embora e vive bem, né? Então, a TCC, ela me trouxe isso também, que eu acho que se alinha muito com o que eu acredito sobre a psicologia, que ela é um instrumento. Ela não vai resolver a vida toda da pessoa. Ela não propõe salvar a pessoa. Ela não propõe redimir a alma da pessoa. Não é isso, ela é um instrumento, né? Então, associando a terapia cognitivo-comportamental com a logoterapia, aí eu fui encontrando o meu caminho na psicologia e foi aí que a crise foi diminuindo, né? Então, o Frankl tem total mérito nessa história também. Agora, quando a gente fala de princípios, a gente, por exemplo, como cristãos, eu acho que é natural, eu tô passando por alguma questão de ansiedade, principalmente aí nesse âmbito aí de Bíblia.
alguma coisa que eu não entendi, algo como a gente comentou agora há pouco. Eu acho que é natural procurar, de repente, o pastor da minha igreja, algum conselheiro bíblico, mas chega num ponto que a ansiedade precisa de um profissional da área. Como é que a gente pode identificar isso, né? Por exemplo, eu percebi que eu preciso de ajuda. Quais são os primeiros passos que eu deveria tomar, por exemplo? Sim, então, se é uma questão pontual, você pode tentar de outras formas, né? Você pode procurar ajuda na igreja, como você bem disse. Você pode, sei lá, conversar com um amigo. Às vezes, de você conversar e ouvir um bom conselho, isso já ajuda muito na sua ansiedade, né? Agora, em que ponto a ansiedade começa a ficar disfuncional e parecer mais um problema que precisa de ajuda profissional? É justamente quando você não está mais conseguindo lidar com as coisas do jeito que você lidava antes. A ansiedade, ela te paralisa, ela não te impulsiona mais, né? Ela te paralisa, ela te impede de seguir adiante. Então, a sua vida, ela vai ficando uma coisa diferente. Você deixa de fazer coisas que antes fazia. Mesma coisa da depressão, né? Você deixa de ter vontade de fazer coisas que você fazia antes, que você tinha vontade antes. Então, a ansiedade, ela pode ser uma questão pontual, até pode ser uma questão de circunstância. Poxa, imagina, meu filho está internado na UTI. Eu vou ficar ansiosa. Eu vou ficar preocupada, né? Então, eu conversar com alguém nesse momento, eu pedir oração, conversar com o meu pastor, ter ali um consolo, isso vai ajudar muito nesse momento, né? Agora, se é uma coisa que não é necessariamente circunstancial, já faz parte da minha vida, a ansiedade ela está presente na maior parte do tempo e na maior parte dos dias, aí sim é uma questão muito de saúde. E aí a gente tem que procurar ajuda profissional. Porque o pastor, ele vai ter ali as estratégias dele, com certeza. E vai contribuir, né? Vai contribuir muito na área que ele pode contribuir. Isso. E que ele foi chamado para contribuir, né? Agora, o pastor, ele não tem as técnicas e as habilidades da psicologia para lidar com a ansiedade. Mas eu acho que os dois juntos, se somando, fica uma coisa muito boa. Sabe? Quando junta um pastor que entende da importância da saúde mental e um psicólogo que entende a importância da religião do paciente, juntando essas coisas, é um combo muito bom, né? E eu tenho encontrado isso em alguns pacientes que têm pastores que estão lá, que ajudam. E é muito legal trabalhar desse jeito. Agora, existem também pacientes que têm pastores que são contra. Que é tipo assim, eu tô fazendo terapia, mas meu pastor não pode saber. Né? Então, eu tô fazendo meio escondido, porque o pastor é totalmente contra. Né? Então, poxa, acontece disso também. Que coisa triste, né? A gente precisa avançar muito nesse conhecimento. Assim, pra gente, de repente, encerrar, acho que a gente falou coisas muito boas aqui, realmente, mas pra alguém que nesse momento, né, tá passando por um enfrentamento com a sua saúde mental, tá vivendo realmente questões que estão ficando muito complexas, estão ficando maiores do que elas conseguem dar conta nesse momento. E estão passando por essa outra angústia de ter um impedimento de achar, mas se eu for procurar um psicólogo, tá errado. Eu tô passando por essa questão mental, por uma falta de fé, por uma falta de contato da Bíblia. O que você diria, Larissa, para essa pessoa? Sabe, uma palavra realmente assim de esperança, né? Para quem tá passando por essa situação. Olha, eu diria que a psicologia bem administrada, até a psiquiatria bem administrada, os medicamentos bem administrados, eles são dádivas de Deus. Eles são bênção de Deus pra gente. Assim como a medicina né? Claro que a psicologia tem uma diferença, porque toca nesses princípios também, né? Se é um profissional ruim, vai ter essa diferença, mas um bom profissional, ele vai entender, ele vai saber acolher, ele vai ser empático, ele vai ajudar a pessoa a trilhar esse caminho de uma forma mais saudável, né? Então, eu diria que uma boa terapia, ela pode ser um presente de Deus para nossa vida. Ela pode abençoar muito a nossa vida e ela pode até, como um brinde, né, ajudar a gente na nossa espiritualidade. Porque uma pessoa que está deprimida, por exemplo, ela não consegue ler a Bíblia. Sim. Ela não consegue ir à igreja sempre. Ela não consegue ter comunhão com os irmãos. Isso é uma causa necessariamente espiritual? Não é, mas vai afetar a vida espiritual. Então, uma boa terapia, ela vai ajudar a gente até nessa área espiritual, em todas as áreas da vida, né? Sim. Então, a gente tem que aprender a enxergar mais a psicologia não como uma inimiga da fé,
mas como uma aliada, se ela for bem usada, né? Se ela for bem administrada, sim, ela pode ser um presente, uma dádiva de Deus. E a Bíblia fala lá em Tiago, né, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Nada que é bom pode vir do inimigo. Tudo que é bom vem de Deus. Então, graças a Deus pela psicologia, né? E a gente pode usar a psicologia para glorificar a Deus. Seja alguém que quer cursar psicologia, pode glorificar a Deus com isso. Ou seja alguém que faz terapia e que melhora, e que vai ter melhoras na vida espiritual, que vai conseguir se conectar melhor com Deus, também vai glorificar a Deus através desse processo terapêutico, né? Então, a gente tem que enxergar mais isso, como glorificar a Deus com a psicologia e não enxergar ela como inimiga disso, né? Muito bom, né? Maravilhoso, sabe? Porque quando a gente escuta você falando, tá lindíssimo. E aí eu penso que eu gostaria de passar isso com quem eu conversar, com quem eu tiver contato. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem todo mundo tem a capacidade do Wagner de falar bem da ansiedade e com cuidado, né? E da maneira correta. E aí eu acho que tem uma linha que a gente não pode ultrapassar também, de achar que nós somos psicólogos sem ter passado por toda a capacitação que precisa disso. Então, como ouvinte, como a gente está aqui agora aprendendo com você, como é que a gente pode falar, conscientizar as pessoas sobre saúde mental, sem atravessar essa linha, né? Sim. Literalmente com consciência. Sim. Eu acho que o nosso trabalho, o trabalho das pessoas que não são psicólogas, né, é muito mais nessa área de encorajar, né, de encorajar até espiritualmente e conscientizar sobre saúde mental, sempre lembrando que você não vai ser o psicólogo da pessoa. Exatamente. Existe uma pessoa específica que vai fazer o trabalho dela e você não precisa colocar esse peso sobre os seus ombros. Porque tem muita gente que quer salvar o outro, né? Tem. Que quer ali se sacrificar ao máximo para salvar. E às vezes a pessoa nem quer fazer terapia, mas você quer que ela faça e aí você quer obrigar e você fica frustrado porque a pessoa não faz. Isso acontece muito, né? Mas a gente tem que entender que as pessoas são adultas, elas têm as próprias escolhas, a própria responsabilidade, né? E as consequências também. Então é muito difícil ver alguém que a gente ama sofrendo, né? Mas o que a gente pode fazer é nesse sentido de conscientização, né? De ajudar a desmistificar algumas coisas sobre saúde mental, né? Mas ser o psicólogo do outro não dá. Não dá para carregar esse peso, né? Eu não sou psicóloga dos outros no meu dia a dia. Claro. Eu sou psicóloga só no momento ali que eu tô atendendo, né? Mas fora disso, o pessoal fica, você tá me analisando? Eu não tô, gente. Eu cobro pra analisar as pessoas. Eu não vou te analisar de graça assim, sabe? E vale lembrar que conselho a gente dá quando pedem, né? Então vamos dar uma segurada aí, né? É o ideal, né? O ideal. Comentários inconvenientes. Exatamente. É difícil lidar com isso. Mas, Larissa, queria muito te agradecer. Foi muito bom, muito esclarecedor, né? Uma conversa profunda. Que Deus continue abençoando esse ministério que você tem, de fato, como psicóloga. Amém. Obrigada. Eu também agradeço muito pela oportunidade. Eu sempre fico muito feliz quando me chamam para falar de saúde mental, principalmente cristãos, que é um sinal de que estão abrindo essas portas, né? E eu vi que vocês têm a revista. Eu vou querer a revista, inclusive. Tá aqui, ó, de você. Eu quero. Nossa, muito interessante. E eu vi que vocês têm, né, essa abertura muito grande. Então, eu queria parabenizar vocês também por isso, né? Obrigado. Vocês da Novo Tempo, porque no meio cristão isso é muito difícil de encontrar, né? Agora tá abrindo mais, mas já faz um tempo que vocês trabalham com essas questões, com a revista. Então, eu queria realmente parabenizar vocês também pelo convite, pela abertura para o tema. Ó, tem um presentinho pra você levar, lembrar da gente com todo carinho aí, uma sacolinha do Happy Hour. Obrigada, que linda. Muito obrigado. E obrigado também a você que ficou aqui até agora. Obrigado a outra Larissa que veio aqui mais uma vez. Foi muito bom, Larissa. Obrigado. Deus abençoe você também. Amém. Lá na rádio. Amém. Nossa, e marca a terapia agora com com cristão, sim. De verdade, nossa, ia fazer muita diferença pro meu crescimento, né? De lá pra cá. Espero que Deus abençoe muito a sua vida e a gente tá junto a semana que vem. Até lá, tchau, tchau.